Muito bem, que prazer ter você aqui no nosso canal, ok? Vou compartilhar com você algo que vai com certeza mudar a tua vida, mudar a tua forma de se posicionar perante a vida, te levar de fato em direção àquilo que você tem esperado viver, realizar, aquilo que você tem sonhado, ok? Essa reflexão vai com certeza mudar a tua história, mudar a tua vida, ok? Desde já te peço que você se inscreva aí no nosso canal, que você curta desde já esse vídeo e me ajude a compartilhar esse vídeo, essa reflexão, ok? Essa mensagem com o maior número de pessoas possível, ok? Bom, tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de um determinado personagem de desenho infantil que na hora da sua transformação dizia o seguinte: eu tenho a força! Ele declarava isso. Eu tenho a força! E quando ele dizia isso, ele era energizado, né? Ele recebia ali um novo ânimo, uma nova disposição para encarar ali os seus inimigos, para encarar ali os seus adversários. E ele tinha ali um tigre, né, que o acompanhava, que era chamado de Pacato, porém o Pacato, quando o He-Man declarava eu tenho a força, ele deixava de ser o Pacato e se transformava no gato guerreiro. Então veja, quando o He-Man declarava sua força, quando o He-Man trazia para fora aquela força que estava dentro dele, ok? Havia essa transformação não só nele, mas também naquele seu companheiro ali de batalhas, de lutas. Então o Pacato deixava de ser Pacato e se transformava no gato guerreiro. E da mesma forma, eu acredito que você tem uma força dentro de você que tem um poder para te mudar e mudar as circunstâncias ao seu redor. Talvez você não conheça a força que você tem. Talvez você não tenha descoberto essa força que está dentro de você, ok? Mas estou aqui para te dizer, há uma força dentro de você que pode fazer toda a diferença na tua vida daqui para frente. Apesar de muitos terem ouvido, né, o He-Man dito, eu tenho a força, muitos não conhecem a força que possuem, muitos não declaram a força que possuem e por isso suas vidas não mudam, por isso nunca chegam a lugar nenhum. Mas chegou a hora disso mudar, ok? Chegou a hora de você descobrir a sua força, chegou a hora de você declarar a força que você tem. Agora, por que será que muitas pessoas não conhecem a sua força, não declaram a sua força, não descobrem a sua força? Quero falar de alguns fatores aqui que são cruciais nesse processo. Primeiramente, o poder da realidade, o fator realidade. Muitas pessoas simplesmente se rendem à realidade na qual elas estão inseridas. Muita gente vive de acordo com aquilo que a realidade diz. Muita gente se identifica com a realidade. Para algumas pessoas, a sua identidade é a realidade na qual ela está inserida, a realidade na qual ela está vivendo. E pessoas assim ignoram que realidades mudam. A sua realidade hoje não necessariamente será a sua realidade amanhã, ok? Você pode estar hoje numa realidade de sofrimento, numa realidade de angústia, numa realidade de dor, numa realidade de sofrimento, mas amanhã a sua realidade pode ser totalmente diferente. Amanhã a sua realidade pode ser outra. Então, por favor, não se renda à realidade, não se torne um refém da sua realidade a ponto de permitir que a sua realidade hoje impeça que você descubra a sua força, impeça que você declare a força que você tem. Lembre-se, realidades mudam, ok? O segundo fator que eu quero falar é o fator história triste. O que é história triste? Todos nós temos algum tipo de história triste na vida. Histórias que nos traumatizaram, histórias que nos marcaram, histórias que contam aí de momentos que nos feriram, né, que fomos humilhados. Todos nós temos momentos, temos situações traumáticas na vida. Eu, por exemplo, vivi uma história triste na minha infância. Eu sempre conto essa história e eu aprendi o poder dessa história, que foi quando eu comi cocô de cachorro, né? Eu tinha ali uma casa onde eu morava, que eu recebia a ordem para limpar o quintal. Só que a dona da casa disse, olha, você vai limpar o quintal, mas se você se você deixar cocô de cachorro, eu vou fazer você comer. Ninguém acredita nisso, né, gente? Mas eu fui lá, fiz primeiro a limpeza da parte da frente, depois eu fui limpar a parte de trás da casa, mas nesse inteirinho alguém soltou o cachorro. E o cachorro foi na parte da frente da casa e fez o cocô, né? Quando saímos ali para fazer a conferência do serviço, lá estava o cocôzão lá do pastor alemão que tinha na casa, e a dona da casa não perdeu tempo, né? Pegou aquele cocô de cachorro, mandou abrir a boca e entulhou aquele monte de cocô na minha boca. Aquilo me impactou
negativamente, de forma terrível. Aquilo mexeu com a minha autoestima, quantas vezes eu me vi pensando que eu era um cocô, eu relacionei aquela experiência com o meu senso de valor, ok? Então todos nós temos algum tipo de história triste, mas o que a gente muitas das vezes não sabe é que a gente pode elaborar essas histórias tristes, a gente pode ressignificar as nossas histórias tristes. O Freud tem um texto cujo título é Recordar, aliás, repetir, recordar, repetir e elaborar. Recordar, repetir e elaborar. E a gente pode fazer isso, é um processo, né? A psicanálise pode inclusive te ajudar nesse processo de quê? De elaborar e ressignificar as histórias tristes que você já experimentou na sua vida. Você não precisa deixar que as histórias tristes, traumáticas, as histórias vergonhosas, humilhantes, né? As histórias que de alguma forma que mostram que você foi traído, decepcionado por alguém e você ficou com aquela marca por conta daquela história triste, você não precisa deixar que isso defina a sua vida e te impeça de descobrir a sua força. Você pode, ok? Ressignificar e elaborar essas histórias tristes que você já vivenciou na sua vida. Há ferramentas para isso, ok? Não permita que as histórias tristes que você já viveu na sua vida te impeçam de descobrir a sua força. Um outro fator crucial nesse processo é o fator conflitos internos. Todos nós temos algum tipo de conflito interno, algum tipo de conflito psíquico, ok? Que está dentro de nós. Seja relacionado à religião, seja relacionado à condição social, seja relacionado à cor de pele, seja relacionado à sexualidade, seja relacionado a questões financeiras, a questão local de moradia. Bom, todos nós temos algum tipo de conflito. Você precisa identificar o seu conflito e buscar a resolução deles, ok? Há ferramentas que te ajudam a identificar os conflitos psíquicos que você carrega dentro de você. Há ferramentas que te ajudam a resolver, ok? A te dar uma resolução para esses conflitos. O que você não pode é permitir que esses conflitos continuem minando as energias que você poderia estar empenhando em outras coisas, inclusive no descobrir da sua própria força. Não deixe que os seus conflitos internos, ok, te impeçam de descobrir a força que você tem, ok? Você possui uma força extraordinária. Não deixe que os teus conflitos internos te ceguem a ponto de fazer você achar que você não tem força nenhuma, porque você tem força, ok? O que você precisa é resolver os seus conflitos. Outra questão aqui que eu quero abordar é o tipo de perfil comportamental que você tem assumido perante a vida. Porque dependendo do tipo de perfil comportamental que você tem perante a vida, você também não vai descobrir a sua força. Tem pessoas que têm o perfil do revoltado. Elas assumem perante a vida o perfil comportamental do revoltado. É alguém que está revoltada contra Deus, contra os pais, contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos, né? Contra o sistema, contra o país. Está revoltada contra todo mundo. Essa revolta toda, em momento algum, vai ajudar essa pessoa a descobrir a força que tem. Na verdade, só vai atrapalhar nesse processo, ok? Outro perfil que a gente encontra que prejudica muitas pessoas nesse processo é o perfil reativo. O reativo é apenas o que reage, ok? Ele não é proativo, ele é reativo. Ele só reage ao que está acontecendo. Ele só reage às circunstâncias. Ele não provoca nada. Ele não tem ali uma atitude de iniciativa. Ele não toma iniciativa nenhuma, né? Ele só vai ali vivendo o que vai acontecendo. Ele vai sendo empurrado pelas consequências, né? Pelas circunstâncias da vida. E essa pessoa reativa nunca descobre a força que tem, porque ela só reage, ela não age. Quer descobrir a sua força, você precisa mudar esse negócio, deixar de ser reativo e se tornar de fato um proativo, ok? Um outro perfil comportamental é o perfil do esforçado. Conheço pessoas que se esforçam muito, eu mesmo. Fui conhecido por muito tempo como um cara esforçado, né? E teve uma hora que eu fiquei muito chateado, chegou um tempo que eu não aguentava mais as pessoas ficarem dizendo que eu era muito esforçado. Mas o que adianta se esforçar e não chegar a lugar nenhum? A pessoa se esforça e não conquista nada na vida? Ora, está se fazendo um esforço sem intencionalidade, está fazendo um esforço sem objetividade, está se esforçando só para provar alguma coisa para si mesmo ou para provar alguma coisa para os outros. Isso também não te leva a lugar nenhum e não te ajuda no processo de descobrir a sua força. Agora, tem um perfil que é o perfil do decidido, e é com esse perfil que eu espero que você prossiga nesse processo, porque são os decididos que vencem, são os decididos que rompem, são os decididos que descobrem a sua força, ok? Um outro fator crucial que eu quero compartilhar
compartilhar aqui com vocês, na verdade fala de 3 aspectos, né, que é o aspecto mental, o aspecto emocional e o aspecto espiritual. Esses 3 aspectos são cruciais para te ajudar no processo de descobrir a sua força. Quando eu falo do aspecto mental, eu estou falando daquilo que você faz com o que é oriundo da sua mente. Ou seja, com os seus pensamentos, com as suas imaginações, com as suas ideias. Como é que você... Qual o caminho, né? Ou de que forma você usa a tua mente em relação aos pensamentos? De que forma você usa a sua mente em relação às suas imaginações? De que forma você tem usado a sua mente em relação às ideias? Ok? Como você tem direcionado a sua mente? A Bíblia mesmo diz, né, que assim como a gente imagina na nossa mente, assim nós somos. Assim como imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, nós somos fruto daquilo que nós temos na nossa mente. Ok? A nossa mente determina os nossos comportamentos, então é necessário que você dê atenção para essa questão mental. O Napoleon Hill tem um livro cujo título é Atitude Mental Positiva. Nós precisamos ter uma atitude mental positiva, ok? A nossa mente precisa ser intencionalmente direcionada para algo positivo para nós mesmos. Você precisa ter esse cuidado. E o segundo fator aqui, o segundo aspecto é o aspecto emocional. Num tempo em que se fala tanto de inteligência emocional, num tempo que se fala tanto de regulação emocional, de soft skills, não dá para ser mais uma pessoa desequilibrada, que sai chutando o pau da barraca por qualquer coisa, que perde as estribeiras. Tem gente que é assim, não é? Por qualquer coisinha, sai chutando o pau da barraca, por qualquer coisinha, se desequilibra, ou seja, a pessoa perde o chão por qualquer coisa, a pessoa não sabe ainda utilizar as ferramentas da inteligência emocional. Se você quer descobrir a sua força, você precisa aprender uma forma inteligente de lidar com as suas emoções. E as ferramentas da inteligência emocional estão aí para isso, ok? Se você quer descobrir a sua força, você precisa ter um posicionamento emocional inteligente. O terceiro aspecto aqui é o aspecto espiritual. Também é crucial, gente. E quando eu falo de espiritual, não estou falando de religioso. Muita gente confunde a espiritualidade com religiosidade. Uma coisa é você ser uma pessoa espiritual, outra coisa é você ser uma pessoa religiosa, ok? O religioso não compreende nada. O religioso é duro de coração. O religioso, muitas das vezes, ele só está preocupado com as doutrinas e com as legalizações da sua religião. Enquanto que o espiritual ele consegue extrair da sua religião princípios que vão fazer dele uma pessoa compreensiva, que vão fazer dele uma pessoa que tem um pensamento direcionado ao seu próprio desenvolvimento e ao desenvolvimento das pessoas. Inclusive a Bíblia mesmo diz, né, que o espiritual discerne bem todas as coisas. O espiritual tem uma capacidade de discernimento diferenciada das demais pessoas. Então que você aprenda a nutrir não só uma necessidade religiosa, mas a necessidade também de ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma capacidade de compreensão, de discernimento que é diferenciado da maior parte das pessoas, inclusive de pessoas que são somente pessoas religiosas. Então, considere a importância desses 3 aspectos se você quiser, de fato, descobrir a sua força. Um outro aspecto aqui, um outro fator crucial é o fator propósito de vida. Detalhe, propósito de vida, gente, chamado, vocação, é aquilo que orienta você na vida. É aquilo que faz você, de alguma maneira, ter uma identidade de propósito, do que você faz na vida. Tem tanta gente aí que nem cego no tiroteio, atirando para tudo quanto é lado. Gente que não sabe o que fazer da vida, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, fica ali estressada, confusa, perdida, né? Se desgasta num monte de coisa, estuda tudo, lê tudo, mas de fato não vive o seu propósito. Todos nós temos um propósito e você precisa descobrir o seu propósito. Tem um filme, Soul, uma animação da Disney, se não me engano, que fala sobre isso, que o propósito da vida é viver. Mas, por exemplo, a Bíblia é uma ferramenta, a palavra de Deus, pode te ajudar a identificar qual é o seu propósito. Tem outras ferramentas que também tem e faz toda a diferença você viver uma vida com propósito. Isso é fundamental para que você descubra a sua força. Uma outra questão que eu quero trazer aqui para vocês sobre 3 insights, né, que a gente precisa ter para que a gente de fato possa descobrir a nossa força. Esses 3 insights advêm de um provérbio bíblico, ok, que está lá em provérbio 24, versículo 10, que diz o seguinte: olha, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso aqui é crucial. Primeiro insight, se te mostras fraco. Segundo insight, no dia da angústia. Terceiro insight, a tua força será pequena. Primeiro insight, presta atenção na importância disso aqui, ó. Se te mostras fraco, você não é fraco. Você se mostra fraco.
É uma grande diferença. Existe a diferença entre você ser fraco e você se mostrar fraco, ok? E até quando você se diz fraco, você pode dizer que você é forte. Então tem muita gente que se diz fraca, quando na verdade ela pode tomar a decisão de se assumir forte, ok? Então veja, se você se mostra fraco, é opcional. Você não necessariamente tem que se mostrar fraco. Você tem a opção de se mostrar forte para encarar as situações da vida. Então decida se mostrar forte, ok? Você pode tomar essa decisão. A segunda frase aqui que nos leva a um insight é a frase no dia da angústia. Todos nós estamos sujeitos a dias de angústia. Tem pessoas que vivem como se os dias difíceis fossem uma novidade na vida delas, né? Como se elas fossem a única pessoa na face da terra que não pudessem passar por um momento difícil, que não pudessem viver um tempo de aflição, um tempo de angústia, um tempo de dor. Até Jesus falou, né, que no mundo nós passamos por aflições. Então tem gente que ignora isso e acha que a vida tem que ser um mar de rosas sempre. Não. Existem os dias de angústia, existem os dias mal, existem os dias de dificuldade que todos nós estamos sujeitos a passar, ok? Então não trate os dias difíceis como se fossem coisas do outro mundo. Eles fazem parte da vida de todos nós. O terceiro insight vem da frase que diz: a tua força será pequena. Aqui tem dois sentidos. Primeiro, a tua força, ou seja, a sua disposição em relação às dificuldades da sua vida, em relação às demandas da sua vida, vai ser bem menor se você se mostra fraco, ok? Se você se mostrar forte, a sua disposição vai ser maior. A sua força será maior. Mas se você se mostra fraco, a sua força, a sua disposição, o seu ânimo será pequeno. E o segundo sentido aqui em relação aos resultados que você vai obter. Se você se mostra fraco, os seus resultados serão pequenos, a sua força será pequena. Você terá resultados pífios, você não terá os resultados que você imagina. Tem gente que mostra pouca força e quer ter grandes resultados. Não, se você se mostra fraco, os teus resultados serão conforme a força que você está mostrando, serão pequenos, ok? Então fique atento aí a estes três insights, ok? Se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Não precisa ser assim, porque você pode tomar a decisão de ser forte. O dia da angústia faz parte de todos nós passamos por esses dias. E no tocante ao resultado que você vai obter e a forma como você vai se posicionar perante a vida, só depende de você, ok? E para a gente concluir aqui essa nossa fala, existem três mudanças que precisam acontecer na sua vida nesse processo, né, de descobrir a sua força. A primeira mudança é em você, a segunda mudança é através de você e a terceira mudança é por você. A primeira mudança em você, na sua mente, no seu coração, ou seja, na sua visão, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de ver a vida, a sua percepção, como você vê as coisas que estão acontecendo na sua vida. Você muda, sua mente muda, ok? A sua mente muda, os seus pensamentos mudam, você muda, o seu semblante muda, ok? E isso tudo é crucial. Então precisa acontecer essa mudança em você. É preciso que haja uma renovação da sua mente, ok? Novos comportamentos, novas formas de se posicionar perante a vida. A segunda mudança, através de você, ou seja, você passa a comunicar, ok? Que algo mudou em você, você passa a transmitir uma mudança, você passa a permitir que as pessoas vejam que algo diferente está acontecendo através de você. Você já não é mais a mesma pessoa, você já não é mais como você era antes, agora você mudou, agora você está com uma nova mente, com uma nova postura, e as pessoas percebem isso, você está vibrando uma energia diferente, você está vibrando uma energia positiva, né? Você está vibrando de fato algo que emana de você para te ajudar a crescer, para te ajudar a evoluir, e as pessoas vão perceber isso, ok? É como se fosse um otimismo estampado no seu rosto. Afinal de contas, o coração alegre aformoseia o rosto. Então, essa mudança através de você começa quando muda em você. E aí nós chegamos à terceira mudança, que é a mudança por você. Por você, as coisas começam a acontecer. Por você, as portas começam a se abrir. Por você, tudo que não estava dando certo começa a dar certo. Por você, o que não acontecia começa a acontecer. Por você, boas notícias começam a chegar. Por você, o telefone começa a tocar. Por você, maravilhas começam a acontecer, ok? Então esse é o resultado final do processo de descobrir a sua força, de declarar a sua força, ok? E se você também quer chegar nesse resultado final, ok? Acompanhe a descrição desse vídeo com mais informações para que você também
entre no processo de descobrir a sua força. Afinal de contas, você tem a força.